nervosa. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bruna Gobato, sou vestibulanda de medicina, tenho 20 anos e tenho lá no YouTube falando um pouco de estudos e lives de Study With Me. E hoje eu vim trazer um conteúdo um pouco diferente, que eu não trago aqui no canal, mas vim trazer porque lá no meu Instagram, pra quem não me segue lá, é @produtivou. Muita gente estava perguntando de uma plataforma específica que eu uso para os meus estudos e pedindo conselhos sobre a plataforma. E hoje, nesse vídeo, eu vim explicar um pouquinho para vocês de como funciona o Hospital Questiona, idealizado pela Sara, do Método Questiona. Então vamos começar sobre o que é o Método Questiona, né? Muita gente não faz a mínima ideia do que seja. Eu vou dar uma contextualizada para vocês. A Sara, vou deixar o arroba dela aqui, que é o Método Questiona, ela já criou o método dela há muitos anos já. Inclusive já tinha ouvido falar lá em 2020, quando deu a pandemia, mas nunca tinha ido a fundo para saber exatamente como que era o método dela e tal. Eu tinha um pouco de preconceito também, né, nesse estudo por questões. Mas assim que ela, criou o Hospital Questiona, eu achei muito legal a funcionalidade, que é o hospital que inclusive tá aqui, ó, mostrando no tablet para vocês. Eu gosto de nomear o hospital, isso é uma coisa minha mesmo. Um ranking de questões. Pra quem é vestibulando e estuda por flashcards, deve entender o que eu tô falando. Por que eu digo isso? Porque o Anki, né, pra quem não conhece, ele programa automaticamente as suas revisões de acordo com os flashcards que você vai fazendo. E aqui não é diferente. Aqui você faz as listas de questões das matérias e o hospital, ele tem um algoritmo, ele tem um sistema que ele automaticamente já coloca as revisões para você com o passar do tempo que você vai fazendo as listas de questões. Eu acho isso muito legal, porque a gente não tem que ficar tipo assim, meu Deus, o que a gente tem que revisar, o que a gente tem que fazer. Outra curiosidade muito interessante. À toa que tem os setores de pronto-socorro, enfermaria e UTI. Depois eu vou mostrar com mais detalhes para vocês como que são cada um desses setores. Ou seja, você estuda como se você realmente fosse um médico, e isso, tipo assim, de uma forma muito gamificada e muito interessante. Então agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos setores do Hospital Questiona. Vou começar com o primeiro setor do hospital, que é o pronto-socorro, que nele basicamente é onde a gente consolida a nossa base, porque quando você tá no nível mais baixo de acertos, uma porcentagem mais baixa de acertos no simulado de provas antigas, você geralmente foca bastante na enfermaria. Depois eu vou falar especificamente para vocês o porquê que você deve focar mais no pronto-socorro, na enfermaria ou na UTI, mais pra frente, que eu vou explicar sobre o método 3.0 da Sara. Aqui vão ter questões mais fáceis e mais diretas ao ponto para você realmente aprender a teoria do assunto. Então, tipo assim, você entra numa lista, por exemplo, de análise combinatória, vai aparecer os casos mais simples de análise combinatória para você resolver no começo, para você ir realmente entendendo a matéria. E quanto mais você vai fazendo as questões, mais você vai sentindo confiança naquela matéria e evoluindo essa matéria, que é, no caso, você evoluir o seu paciente. Assim que você entra no pronto-socorro, vai ter a triagem. Você pode adicionar as matérias manualmente lá, ou o próprio hospital coloca pra você lá, mas a maioria das vezes você vai adicionar, principalmente no começo. E o que acontece? Quando você tem esse paciente na triagem, vou dar um exemplo. Revolução Industrial de História. Você vai fazer uma lista de 5 questões. Umas listas mais curtas para você realmente, né, ir evoluindo bem esse paciente com o passar do tempo, não ficar uma lista tão extensa de vários e vários exercícios para você fazer, né? Porque você não vai estudar só história, né? Você vai estudar várias matérias, então por isso que são 5 questões. E quando ele tá na triagem, vai vir os exercícios mais simples para você ir entendendo, e o hospital ele vai ver se você tem realmente facilidade com essa matéria de acordo com as suas respostas, né? E dependendo da sua quantidade de acertos, no caso a gente vai chamar de índice de cura, esse paciente ele vai ser direcionado para a sala verde, amarela ou vermelha. Na sala vermelha vai aparecer geralmente os pacientes que você tem mais dificuldade, que você tem um índice de cura abaixo de 60%, 59% para baixo, ele vai ficar na sala vermelha. Na sala amarela vão aparecer os pacientes, né, as matérias, que você tem um índice de acerto entre 60% a 80%. Você, tipo assim, preocupação média com essa matéria. E na sala verde são as matérias que você tem mais facilidade. E a partir do momento que você sai da triagem e um paciente seu vai para uma sala vermelha, por exemplo, é uma matéria que você tem dificuldade, que você deve ficar de olho. E a partir desse momento, o que acontece? É muito interessante essa parte, inclusive, que na sala vermelha, o tempo que você fica estudando essa matéria, que você tem que fazer outra lista de questões, é menor do que, por exemplo, um paciente que está na sala vermelha, que você tem mais facilidade. Ou seja, você vai fazer mais questões, né? Você tem que fazer com um intervalo de tempo menor as matérias que você tem mais dificuldade. Tudo isso o hospital vai colocando automaticamente para você, é muito didático. Você vai fazendo a lista de questões, respondendo de acordo com o seu, tipo assim, seu nível de confiança, que tudo a Sara explica isso nas videoaulas antes de você utilizar o hospital, que no caso é o método 3.0,
que aguarde que eu vou falar daqui a pouco sobre ele. E a partir do momento que você vai evoluindo seus pacientes, né? Ele tava na sala vermelha, foi pra sala amarela e foi pra sala verde, e você evolui seu paciente, depois que você faz 2 listas na sala verde, ele recebe alta, né? No caso, essa matéria recebe alta, e ele vai voltar na aba de retorno, que fica aqui embaixo, que eu vou mostrar também. Se não tiver nítido aqui na tela, eu vou mostrar pra vocês uma foto ou um vídeo aqui do lado. E ele aparece aqui no retorno, depois de 28 dias, pra você revisar essa matéria novamente, se você tiver facilidade. Ele realmente vai sair do pronto-socorro. E se você, nossa, não, esqueci grande parte da matéria, ele vai voltar com uma incidência maior. Tipo assim, ele vai voltar pro retorno, não em 28 dias, mas vai voltar em 7 dias, entendeu? Pra você estar sempre revisando essa matéria, o que eu acho muito legal, que não é qualquer plataforma que tem isso de forma automática pra você. Então agora, vou falar pra vocês sobre como funciona a enfermaria, que é um outro setor do hospital também muito legal. Agora vamos para um outro setor também muito importante do hospital, que é a enfermaria. Quando comparada com o pronto-socorro, a enfermaria ela tem mais questões complexas e mais difíceis, assim, para você realmente aumentar o seu nível, né? Porque não vão aparecer só questões simples nas provas de vestibular. Então, como que funciona a enfermaria? A enfermaria tem os leitos que você adiciona as matérias manualmente. Não é que nem o pronto-socorro, que ele pode aparecer automaticamente com o passar das suas dificuldades, mas você vai adicionando aqui. O que a Sara recomenda é que a gente coloque geralmente as matérias que a gente tá tendo mais dificuldade, matérias, tipo assim, que você sente que você tem que revisar mais e tal. E na enfermaria a gente tem 2 opções de colocar as matérias aqui. A gente pode colocar os recomendados pelo próprio hospital, né, que a gente não personaliza nada, o próprio hospital coloca pra gente essas questões. E também tem a opção de a gente personalizar a lista, que a gente pode colocar a quantidade de questões que a gente quer, que eu acho que é de 5 a 30 questões. Você pode também adicionar mais de uma matéria nessa lista, tema específico e a banca que você quer. E também tem níveis de facilidade e dificuldade, o que eu acho muito legal pra gente, né, filtrar mais essas questões de acordo com nossos erros nos simulados e coisas do tipo. Então, é mais ou menos isso que funciona. A Sara geralmente recomenda, quando a gente já tá com um nível intermediário de acertos, a gente focar bastante nesse setor, porque tem questões mais complexas e dependendo, tipo assim, você faz uma lista e você erra bastante questões. Vão ter alguns temas que vão voltar pro pronto-socorro, né, e você vai fazendo, e você tá sempre revisando as matérias, o que eu acho muito legal. Nessa parte aqui de baixo tem o nosso histórico dos últimos 10 dias, quantas listas a gente fez nesses 10 dias, pra gente ter uma noção, assim, tipo assim, de equilíbrio, quantas listas a gente fez de história, ou de geografia, ou de literatura, por exemplo, entendeu? E agora eu vou mostrar o último setor pra vocês, que é o setor da UTI. Agora, por último, gostaria de mostrar pra vocês o setor da UTI, que basicamente é o setor dos simulados, que é pra você treinar pra valer os seus simulados, provas antigas, né, no caso. Na plataforma do hospital não tem simulados inéditos, como simulados de cursinho, coisas do tipo. Tem provas antigas de várias bancas, não só Enem, também tem da URGS, também tem Unicamp, FUVEST, UERJ, Unesp e a USE, a Estadual do Ceará, né, no caso. E várias outras também, que eu não tô lembrando agora. Tem uma grande variedade de simulados, não vai faltar simulados pra vocês fazerem. E a Sara, inclusive, ela recomenda também a gente não fazer, tipo assim, se o seu foco for só Enem, você não fazer somente questões Enem, você fazer questões também de outros vestibulares, pra você aumentar o seu nível e acertar o máximo de questão possível. Acertar tanto as fáceis, quanto as médias, quanto as difíceis, pra garantir a sua aprovação, entendeu? Então aqui adicionar simulados, você pode adicionar aqui nessa opção, que tem inclusive vários. Ai, como que eu tiro isso aqui? Tem vários aqui. E depois tem a parte de correção de redação, que também é uma parte que vocês podem utilizar se vocês quiserem, mas eu particularmente eu não utilizo porque eu uso redação por fora com o curso da Aníbal de redação. E aqui tem o meu histórico de simulados, mas você pode ver esse histórico de simulados também em outra parte, que no caso é a parte do prontuário, que eu vou falar agora pra vocês. Então basicamente é isso, dependendo do ciclo que você se encontra, existem 3 ciclos no método, que é o ciclo básico, o ciclo clínico e o internato. Dependendo do ciclo que você se encontra, você deve fazer uma quantidade específica de simulados por semana. No ciclo básico você faz 1, no ciclo clínico você faz 2 por semana e no internato você faz 3 por semana. Punk, né?
Mas tudo bem. Agora eu vou mostrar pra vocês outras partes do hospital, que no caso é o prontuário e as bulas. Agora eu vou mostrar pra vocês as bulas do Hospital Questiona. O que são as bulas? As bulas são resumos teóricos de, tipo, 99% das matérias do ensino médio dentro do hospital mesmo, feito pela equipe do método. O que eu acho muito interessante, porque às vezes você não tem uma matéria específica, material para você revisar, e você pode usar as bulas do hospital. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Como vocês podem ver aqui, tem todas as matérias e você pode clicar dentro delas. Onde tem várias listas aqui para vocês mexerem. E dentro dessas listas, vou entrar aqui numa, por exemplo, tem várias imagens, tem vários tópicos, né? É bem parecido com o Notion, inclusive, para quem não utiliza o Notion ou utiliza já conhece, é muito parecido, inclusive. Aí você pode ver o contexto, palavras-chave, o que é mais cobrado, e tem muitas coisas interessantes, também tem imagenzinhas, alguns não tem, mas outros têm bastantes imagens, para você realmente revisar essa matéria, entendeu? Inclusive, você utiliza bastante ela quando você está no pronto-socorro, porque a Sara recomenda que quando os pacientes eles estão na sala amarela, que você veja essas bulas, essas matérias, antes de fazer a segunda lista, para você realmente entender um pouco do contexto daquela matéria, já que é uma matéria que você tem mais dificuldade, entendeu? O que eu acho muito legal, eu utilizo bastante também nos meus estudos, e é muito didático e muito interessante. Agora vamos para a parte mais legal, que é, na minha opinião, é a minha parte favorita, porque eu adoro ficar olhando o prontuário do hospital. É o prontuário, gente, onde tem várias visões, tipo assim, quantidade de questões que você fez desde que você comprou o hospital, o histórico nos últimos 10 dias de quantas questões vocês fizeram, os simulados, os últimos 10 simulados para você ver a sua linha de evolução, o seu cronograma, as redações que você fez. Eu, no caso, não fiz nenhuma redação, né? Fique à vontade. Entendi. Eu acho muito legal o prontuário justamente por você ter esses gráficos onde você consegue ver, né, a sua divisão de estudos, quantas porcentagens de acertos você fez em cada matéria e a porcentagem de acertos e a quantidade de questões que você fez também, além de também ter vários gráficos super interessantes também, quantas questões você fez de cada parte do hospital, no caso pronto-socorro, UTI e enfermaria, quanto tempo você passa corrigindo essas questões, o que é muito interessante também. Nos simulados, você consegue ver também em qual ciclo você se encontra, né? No caso, eu tô no ciclo clínico, e a maior e a média de notas também dos seus simulados, quantidade de simulados que você fez, a variação de porcentagem e o nível de confiança que você passou de um simulado para o outro, para você realmente vendo sua evolução. O que eu acho muito legal, tipo assim, você pode filtrar por matéria. Gente, é insano. Tipo, quando eu vi esse prontuário, eu fiquei encabulada, né? Dá pra você ver também o status do seu cronograma. Eu já fiz 58% do cronograma. E quantas questões você já recebeu alta no pronto-socorro, quais matérias você já está estudando, quantas matérias ainda faltam para você estudar. Então, eu acho muito legal para você realmente ter essa noção aí. E quando você detalha o status, você consegue ver quais matérias específicas você não viu ainda, quais você viu, quais você ainda está vendo, entendeu? O que é muito interessante. Vim mostrar aqui pra vocês o método Questiona 3.0 mais os grupos do Telegram que a gente tem acesso a partir do momento que a gente compra, né, esse pacote que vem o método Questiona 3.0 junto com o Hospital Questiona. Você tem acesso primeiramente a todas essas páginas aqui, menos essa última aqui, né, que esse aqui foi extra meu. Mas o que eu quero focar aqui é realmente no método Questiona 3.0, que tem todo o ouro para você saber utilizar o hospital da melhor forma possível. Né? Aqui você tem várias videoaulas. Oi! Ops! Que você consegue ver, eu acho que provavelmente eu vou mostrar um pouquinho específico para vocês, todas as videoaulas que tem dentro do método, para você realmente ver tudo e tal. Além disso, a gente tem acesso também a mentorias, né, coletivas, com pessoas que trabalham na equipe do Método Questiona, que tiram dúvidas dentro do hospital, mudança de estratégia, ai, nossa, até desabafos as meninas ouvem bastante, o que é muito legal. Eu geralmente não participo dessas monitorias, mas sempre tem. Toda semana deve ter umas 3, pelo menos.
Tem uma de redação e duas com as outras meninas, né, falando um pouco mais de estratégia de estudos. Às vezes a Sara aparece pra trocar uma ideia com a gente. E é isso. A gente tem acesso a várias aulas pra gente saber exatamente. Eu tô aqui explicando bem por cima de como funciona cada área do hospital pra vocês terem uma noção. Mas a Sara explica, tipo assim, minuciosamente o que você deve fazer, né? A partir do momento, ai meu Deus, meu paciente ele não recebe alta de jeito nenhum, o que eu faço? Ela dá essas dicas, tipo assim, ela fala de todas as possibilidades possíveis das matérias. E eu pelo menos, a partir do momento que eu adquiri o pacote, né, com o método, questiona e o hospital, eu tô vendo uma evolução muito grande nos meus acertos no simulado. Pra quem me acompanha no Instagram, vê que, né, cada dia é uma vitória diferente de evolução de acertos nos simulados, o que eu acho muito legal, porque você realmente, tipo assim, você sente um gás de ver você evoluindo, né? O que é muito legal. Então, e outra coisa também que eu gostaria de comentar com vocês, aqui aparecem meus cursos e aqui embaixo comunidades, onde você consegue entrar no grupo de avisos, né, do Telegram, o grupo de tira dúvidas, que, né, são próprios alunos tirando dúvidas de outros alunos das questões dentro do hospital. E eu, particularmente, nunca tirei dúvidas lá, porque dentro do hospital a gente já tem resoluções escritas muito, muito boas, mas fique à vontade se você tiver alguma dúvida. Geralmente o povo lá sempre responde, sempre ajuda um ao outro, né? Porque tá todo mundo no mesmo barco. Além disso, tem os links, né, para vocês entrarem nas monitorias, né? E tem salinha de estudos também. Eu nunca utilizo porque eu utilizo a minha salinha no Discord. Inclusive, vou deixar o link aqui na descrição, que é uma salinha de estudos no Discord que a gente estuda junto, né? Liga a câmera e... Enfim, muita gente já fez amizades lá. E eu sempre tô lá também com a câmera ligada e participando com vocês. Eu recomendo que vocês vejam essas aulas, né? O mais rápido possível, assim que vocês adquirirem, né, esse pacote. Porque durante essas aulas da Sara, vocês acham que às vezes é uma perda de tempo, mas quando vocês terminam de ver essas aulas, vocês veem o tanto que, tipo assim, nossa, sem essas aulas eu ficaria meio perdido no hospital, sem saber em qual setor que eu foco mais e etc. Agora, por último, mais ou menos importante, eu gostaria de falar pra vocês de como que eu estudo dentro do hospital. E como que eu utilizo, né? Tipo, você faz cursinho online também? Como que você faz? Pra quem não conhece, eu utilizo vários cursinhos online, né? Recomendo vários deles também pra vocês lá no meu Instagram. E a partir do momento que você adquiriu o hospital, como que ficou essa relação toda? Basicamente, existem vários perfis dentro do hospital. Tem as pessoas que elas mergulham de cabeça dentro do método e utilizam o hospital, tipo, assim como a Sara explica, né? Tem várias outras pessoas que também utilizam, tipo, meio a meio, não deixam de ver as aulas dos cursinhos, mas também utilizam o hospital, né, de forma bem incisiva. E tem aquelas pessoas que utilizam mais, para revisão e tal, não utilizam tanto, assim, o método específico dela, utilizam mais o hospital de forma isolada. Qual é a minha situação? Eu resolvi entrar de cabeça, sabe? Porque quando eu comprei o método, pra quem não sabe, né, eu não sei se eu cheguei a falar especificamente isso no meu Instagram, eu não tava tão satisfeita com minha evolução nos simulados. Eu sentia que estava esquecendo grande parte das matérias, porque antes eu estava utilizando aquele método tradicional, que você vê muitas aulas e faz exercício logo em sequência, e às vezes você se embanana nas revisões, e eu fiquei muito frustrada com isso, porque eu não conseguia, era tão pesado, eram tantas aulas para ver, tantas coisas para fazer, que eu acabava, esforçando ao máximo e não vendo o resultado. Então, quando eu adquiri o hospital, eu resolvi me enfiar de cabeça, para realmente ver se eu ia evoluir ou não. E é assim que eu utilizo. Eu basicamente faço, né, todas as orientações que a Sara fala lá no método 3.0 e raras as vezes são as vezes que eu utilizo aulas de outros cursinhos para revisão, né? Só em situações realmente extremas que eu realmente sinto, nossa, um paciente que tá na sala vermelha lá no pronto-socorro e não evolui de jeito nenhum, aí sim que eu vejo alguma aula sobre essa matéria, entendeu? Fora isso, eu realmente vejo as bulas ou vejo material teórico de algum cursinho que eu tenho, né? Quando eu vejo que às vezes a bula não é o suficiente para mim, né? Às vezes uma matéria específica não é o suficiente. Muitas pessoas pesquisam videoaulas no YouTube, mas como eu tenho esse acesso, né, que eu já tinha antes desses cursinhos online, eu utilizo eles ao meu favor.
Mas eu não acho que, tipo assim, é extremamente necessário você ter todos os cursinhos que eu tenho e o hospital para ser aprovado, entendeu? A Sara, justamente, ela fala dentro do método dela que você pode ver videoaulas no YouTube pra ajudar o seu conhecimento, porque tem muita coisa boa no YouTube, entendeu? Muitas pessoas se ajudam também dentro dos grupos do Telegram, tipo, pra falar quais são os melhores canais para você ver aulas, né, e se sentir seguro. Eu comprei o hospital em abril e desde então, né, eu compartilho bastante sobre o hospital no Instagram pra vocês e vários de vocês estavam loucos por um cupom de desconto. Ai, tem desconto, ai, tem parceria e tal. E eu acabei pedindo pra Sara uma parceria com cupom de desconto e eles aceitaram e agora a gente tem cupom de desconto pra vocês adquirirem nesse combo todo com o método 3.0 e o Hospital Questiona. O cupom chama Bru Questiona e que dá direito a R$100 de desconto. Se eu fosse vocês, realmente não perdi essa oportunidade porque realmente é insano. Vocês podem ver o tanto que vocês vão evoluir. Eu, no começo, eu ficava meio assim, né? Eu falei, será que vai dar certo? E quando você vê, você se apaixona, né, pelo hospital, você vê que você tá evoluindo nas pequenas matérias e quando você vê, você tá evoluindo. Entendeu? Realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha tirado a maioria das dúvidas de vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem mandar aqui nos comentários, que eu, às vezes, dependendo da quantidade de dúvidas, eu posso fazer uma parte 2 respondendo as dúvidas de vocês. E é isso. Curtam bastante, me sigam no Instagram também para acompanhar minha rotina de estudos lá. Nada romantizado, totalmente real. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.